Um só governo, uma só língua e uma só moeda. Isso mesmo, hoje falaremos a respeito do grande reset mundial. Bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você gosta dos temas relacionados a criptomoedas, finanças e ganhar dinheiro, eu desde já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. E deixa um like nesse vídeo também para dizer para o algoritmo, olha, eu gosto desse tema e o Marcos está fazendo um trabalho bacana. Então assim você me recompensa também, não te custa absolutamente nada, é só apertar o likezinho aí. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E por fim, o segundo link vai ser referente a um robô de operações que trabalha em várias corretoras com tutorial completo para você entender essa oportunidade para ganhar dinheiro. Então, tendo dito tudo isso, bora lá pro vídeo. Bem, eu tenho que ser bem sincero com vocês em relação ao conteúdo que vocês verão nesse material, isso porque eu não posso me aprofundar em relação a certos aspectos, não posso apresentar certos fatos, porque existem um conjunto de restrições que são aplicadas às redes sociais quando alguém apresenta tal informação. E a questão que eu tô falando aqui não é só questão de monetização, não é eu vou ganhar menos dinheiro ou não vou ganhar dinheiro pelo vídeo ou não vou conseguir alcançar certos patamares financeiros falando disso. Eu estou falando de perda de alcance, inclusão em determinadas listas de pessoas não amigáveis para estar nas plataformas e muitas outras consequências que podem haver. Então, algumas palavras não serão as ideais, outras serão trocadas e alguns assuntos não serão aprofundados, mas eu te digo que eu vou me esforçar ao máximo para expor toda essa informação de forma clara e objetiva. Então vamos lá, o que é, enfim, o grande reset mundial? Seria uma dessas teorias doidas que o pessoal compartilha aí nos fóruns ou nos cantos mais obscuros do Telegram? Na verdade, isso é um documento oficial apresentado em uma reunião do Fórum Econômico Mundial. E o objetivo da iniciativa do Grande Reset Mundial é trazer ao mundo uma reinicialização do padrão financeiro que trará um conjunto de consequências que, em teoria, traria a humanidade um mundo mais sustentável. Não devemos confundir o reset mundial com a nova ordem mundial ou a nova era, enfim, são coisas diferentes. E na verdade, o grande reset é a ferramenta a ser utilizada para alcançar a chamada nova ordem. Bem, isso não é algo exclusivo de agora ou das últimas décadas. Nós já passamos por vários grandes resets mundiais e sempre acontece exatamente esse mesmo ciclo. Reset introduz uma nova ordem. Você não vê o reset acontecendo, daí a repetição da ordem anterior. Estudar a respeito dos resets anteriores e do que está levando a esse reset de agora também é algo que pode ser até um pouco difícil. Isso porque, em primeiro lugar, vários livros possuem adulterações em determinados momentos, talvez sejam propositais, em determinados momentos talvez não, mas quando a gente fala de hoje em dia, a possibilidade de adulteração é infinitamente maior. Isso porque, se você acessa um site na internet de notícias, mesmo que seja um site de respeito, enfim, você vai ver uma determinada matéria. E o que pode acontecer é, amanhã ou depois, alguém dessa empresa decidir alterar alguma palavra ou alguma informação presente no site e, por consequência, aquilo não vai deixar rastro nenhum. Então, a não ser que alguém tenha visto a matéria em determinado momento, tenha tirado o print e ainda imprimido aquilo, se não aconteceu exatamente dessa forma, o site pode sofrer adulteração. Então, quando a gente olha para um livro como, por exemplo, 1984, em que uma pessoa pegava e recolhia os documentos para então destruí-los e reescrevê-los, aí você tinha toda uma dificuldade. Então, agora, a possibilidade das empresas ou de quem é que esteja por trás de tudo isso, de adulterar a história, é algo muito maior. Bem, e aí o reset no qual estamos vivendo agora é algo que
temos maior facilidade de rastrear a partir de mais ou menos 1970, que foi quando o presidente Nixon findou a relação do dólar com o ouro, porque até então, quando você tinha uma nota de dólar, por exemplo, era $1 do tesouro do governo norte-americano ou do governo dos Estados Unidos da América, e os outros países tinham um padrão similar. Daí em diante esse padrão foi alterado e não existia mais relação do ouro que os países tinham em seus cofres com a moeda que estava correndo. O Estado passou a poder imprimir indiscriminadamente quanto dinheiro ele quisesse. Então, após isso, criou um padrão ilusório chamado petrodólar. E o mundo todo meio que seguiu essa ideia, esse conceito. Mas para a gente entender o real problema do dinheiro não ter lastro, de não ter uma relação com o ouro, a gente tem que entender exatamente como que o dinheiro chegou até aqui. Então, inicialmente, você tinha o escambo, a troca de mercadorias. Então, uma pessoa trocava um bem por outro. Para exemplificar, uma pessoa ela trocava um boi por um pedacinho de terra, uma outra pessoa trocava sal por açúcar e assim sucessivamente. Só que o grande problema é o seguinte: se eu sou um produtor de farinha e eu quero trocar a minha farinha por sal, eu tenho que achar justamente alguém que queira fazer exatamente essa troca. Senão vou ter que fazer uma troca para depois realizar outra. Ou então vou ter que fazer a troca da minha farinha primeiro por açúcar. Esse açúcar eu vou ter que trocar por uma galinha para então depois achar essa pessoa que queira fazer a troca da galinha pelo sal, enfim. Então era necessário um caminho tanto maior, a negociação não era tão simples assim. Então instituiu-se o padrão de metais preciosos, prata e ouro, e eles passaram a definir melhor o preço de cada produto ou serviço, enfim, que estava a ser negociado. Após isso, começaram a surgir as casas que guardavam ouro ou os metais preciosos num contexto geral, e essas casas emitiam uma espécie de certificado. Então você tinha um papel dizendo que você tinha 1 quilo de ouro armazenado no local tal, e se você queria, por exemplo, trocar uma propriedade ou algum bem ou algum serviço, você poderia entregar esse certificado nas mãos de uma outra pessoa, e essa pessoa então seria dono daquele ouro que antes era seu, daquele metal que antes era seu, que estava nessa casa. Essa casa, ela virou ao mesmo tempo dois tipos de instituições. Primeiro, o Estado, que passou a recolher o ouro de toda a população e emitir o papel moeda. E esse papel moeda, ele necessariamente representava o ouro que estava ali guardado. Tanto é que antes de 1970 ainda existia, escrito na nota de dólar, que valia $1 do tesouro do governo dos Estados Unidos da América. E pelo mundo todo era essa a ideia, né? Aquele pedaço de papel era como se fosse um certificado. Hoje, se você quiser, você troca aquilo por ouro. Mas é um tanto mais burocrático, exige negociação, enfim, não era só chegar lá e entregar pro governo, olha, dá aí meu ouro, né? A coisa não funciona bem assim. E até para você ter acesso a ouro hoje é uma relação um tanto mais burocrática, uma relação um tanto diferente. E eu digo isso porque quando você compra um certificado de ouro de um banco, você não simplesmente chega lá e troca isso por ouro físico. Não é assim que a banda toca. O ouro físico efetivamente é mais caro que o ouro no papel. Só para você ver que realmente quando você negocia um papel de ouro, você não está negociando ouro, você está negociando uma virtualização de ouro. Então, a primeira instituição que foi formada oriunda dessas casas de guardar ouro foi o Estado. A segunda instituição foram os bancos. Quem é que manda no mundo hoje?
São os bancos e o Estado, basicamente isso. O Estado tem em suas mãos o poder da fabricação de dinheiro e ele tem um poder infinito quanto a isso. Claro que quando um país oficialmente vai lá e fabrica dinheiro, imprime, liga as impressoras, enfim, ele pode até perder credibilidade em relação a alguns aspectos, pode ter alguns problemas, mas basicamente ele faz o que ele quer. Cada país define suas próprias regras, cada país audita a si mesmo, cada país, quando é necessário modificar as regras, ele vai lá e modifica. É assim que a banda toca. Agora, quando falamos de banco, o banco também tem o seu jeitinho de fabricar dinheiro. Olha só a inteligência, a malandragem que permeia o conceito do banco. Vamos falar do cidadão padrão, tá? Hoje o cidadão padrão, ele paga uma taxa para o banco ficar com o dinheiro da pessoa. Mas assim, Marcos, mas tem como você solicitar ausência de taxa, tem como você abrir um banco digital, tem como você fazer isso e aquilo, enfim. Mas via de regra, cidadão padrão, ele paga a taxa de manutenção de conta. Então você está pagando para o banco ficar com o seu dinheiro. Olha só como é a esperteza. Daí o que o banco faz? Ele pega o seu dinheiro e ele empresta para uma outra pessoa ou para uma outra empresa. E ele vai ganhar juros em cima disso. Ué, mas como que ele empresta? Quando eu vou sacar, meu dinheiro tá lá. Então, o que a gente tem é uma espécie de virtualização do dinheiro. Os bancos hoje têm cerca de apenas 17% do valor que deveria estar lá parado. E eles fazem isso com o apoio e as determinações adequadas de órgãos regulamentadores, Estado e tudo mais. Então, eles roubam e enganam na cara dura, na frente de todo mundo. Já ouviu falar que se todo mundo fosse ao banco sacar dinheiro ao mesmo tempo, o banco não teria como pagar todo mundo? Então, eles deixam esses 17%, mais ou menos, justamente para quando as pessoas resolverem sacar, tenha um proporcional de dinheiro lá. Mas realmente, se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo sacar, os bancos vão quebrar. Tanto é que quando a gente tem crise, qual é a primeira coisa que acontece? Os bancos ou encerram a possibilidade de saque ou limitam o valor de saque. E a gente já viu isso na crise da Venezuela, na crise da Argentina, a gente já viu isso em uma crise que o Egito passou, quando houve lá o conflito entre Rússia e Ucrânia também. A primeira coisa que os bancos da Ucrânia fizeram foi justamente limitar os saques dos cidadãos. Então, assim, o banco não está protegendo a população, não está melhorando a segurança, ele está apenas protegendo a si mesmo de quebrar. Mas lembra que no começo desse vídeo aqui eu falei que quem falou primeiro de reset mundial foi o Fórum Econômico Mundial? E lembra também que eu falei que foi mais ou menos em 1970 que Nixon lançou aí o conceito do fim da proporção dólar versus ouro? Olha só que interessante, foi em 1970. Em 1971 é que o Fórum Econômico Mundial foi criado. Bastante coincidência, né? E uma das grandes lógicas em torno desse mundo mais sustentável, desse grande reset, é o imposto sobre as grandes riquezas. E olha só que interessante, mesmo que você crie impostos para os mais ricos, ainda assim quem vão pagar esses impostos são os mais pobres. Então você está arrancando dinheiro dos pobres para dar aos ricos. É um Robin Hood invertido. E isso acontece porque, vamos supor que eu tenho uma loja de calçados, e daí alguma lei mirabolante estatal diz que eu tenho que pagar 30% de impostos, 50% de impostos sobre o meu lucro. O que eu vou fazer? Eu vou assumir esse prejuízo ou eu vou aumentar o preço dos meus produtos para que os meus clientes arquem com isso? Obviamente, e todos os produtores de calçados do país, se for uma regra ou uma lei especificamente a eles vão começar a cobrar mais caro no produto. Então eu não vou pagar imposto, quem paga é o meu cliente. É assim que a coisa funciona. E assim, sinceramente, é lindo e maravilhoso quando alguém ajuda o próximo, ajuda alguém que é necessitado, compartilha a sua riqueza, só que ninguém deveria ser obrigado a isso. Por que eu tenho que ser punido
pelo fato de ser bem-sucedido. Claro que, do mesmo jeito que a gente vê que existem pessoas que são desonestas e, por conta de sua desonestidade, é que conseguiram alcançar certo patamar financeiro, existem pessoas que são honestas e conseguiram alcançar determinado patamar financeiro sendo honestas. E existem pessoas que são pobres por conta de falta de oportunidade e existem pessoas que são pobres por pura preguiça mesmo. Então não tem como você castigar o cara que tem mais dinheiro, cobrando mais imposto dele, punindo ele pelo sucesso dele, para tentar nivelar a situação. Bem, e no começo desse vídeo eu falei de mudanças não só na área financeira, mas porque o grande reset mundial tem o seu foco na área financeira. Digamos que a parte financeira, o dinheiro, é o epicentro. Então a gente pode imaginar como se fosse um lago. Você vai lá, tem um lago bem calmo, não tem nenhuma onda, não tá ventando, não tem nenhum bicho nadando nele. Você joga uma pedra nesse lago bem ao centro. Puf! Ali no meio vai ter uma grande movimentação. E dali em diante vão surgir um conjunto de ondas que no fim das contas vão abranger todo o lago. Então as mudanças propostas no grande reset mundial e em vários órgãos mundiais, como o FMI, a ONU, enfim, são sugestões de mudanças em vários âmbitos. Então eles querem mudar o padrão e os conceitos e a estrutura da nossa sociedade, eles querem mudar o que é amizade, eles querem mudar o padrão do que é família. Gente, eu já vi discurso de vários políticos de linha progressista falando: nós precisamos mudar o padrão da família, nós precisamos desconstruir esse padrão. Ué, por que você precisa desconstruir? Se eu acredito que isso é o correto e eu quero levar a minha vida e a minha família dessa maneira, por que você está me dizendo que eu tenho que desconstruir? Você vai e desconstrói a sua família, seja feliz do jeito que você quer ser. Só que o problema disso tudo é quando você quer que o outro siga o mesmo caminho que você quer seguir. Bem, e com isso, já tendo em mente que o que realmente importa e o principal do grande reset mundial é o dinheiro, é a área financeira, entramos no patamar atual ao qual vivemos. Vivemos na iminência da utilização das chamadas CBDCs. Então a gente viu o padrão criptomoeda surgindo em 2009 com o surgimento do Bitcoin, embora tivessem outras criptomoedas antes dele, né? Veio, por exemplo, a moeda Karma, que é do mesmo criador da Eva Labs. Enfim, você viu o nascimento do Bitcoin. Dali em diante, um padrão digital, um padrão criptográfico começou a ser estabelecido. Vimos as stablecoins que têm um padrão criptográfico, mas não são descentralizadas, elas são centralizadas, tá? E só para você ter uma ideia, para ser uma criptomoeda tem que ser um ativo criptográfico e tem que ser descentralizado. E é assim que o Bitcoin funciona. Não tem uma empresa que o emite, não tem uma pessoa que tome as decisões do que vai acontecer. É um consenso de rede. Só tem como a coisa realmente funcionar e ter alguma mudança se mais da metade da rede quiser essa mudança e aprová-la em um determinado período de tempo. Se isso não acontece, não tem como. Então as criptomoedas necessariamente são extremamente mais democráticas do que o sistema financeiro atual. Bem, daí depois das criptomoedas vieram as moedas privadas, que tem o mesmo conceito das criptos, só que tem a questão da centralização, seja parcial ou total, enfim. Depois vieram as stablecoins, que eram uma espécie de representação digital criptográfica de moedas estatais. E depois o Estado chegou com as chamadas CBDCs. E para que o mundo tenha um novo padrão, uma nova direção e esteja em um único caminho, que são dizeres do próprio FMI, do próprio Fórum Econômico Mundial e de vários outros órgãos mundiais, para que o mundo esteja em total sintonia, é necessário
que haja um único padrão. E não tem como você ter um único padrão e esse padrão ser o padrão impresso, padrão moeda. Você fala assim, mas o dólar já é um padrão mundial. Não é. O dólar, você vai ali na padaria da esquina, eu quero comprar pão. Você não consegue comprar com dólar. Não é assim que a coisa funciona. Se você vai em locais específicos, acostumados a trabalhar com dólar, enfim, aí é uma outra história. Mas normalmente no nosso dia a dia, e tem mais, os estabelecimentos eles não são obrigados a aceitar dólar, né? Pode ser que algum venha decidir aceitar em um momento específico, mas normalmente eles não aceitam. Então, embora o dólar seja a moeda de consenso mundial, efetivamente ele não é aceito no mundo todo. Agora, a partir do momento que você tem um sistema de créditos financeiros que originou-se ali no conceito das criptomoedas e evoluiu para a repetição do sistema estatal, mas sendo o mundo um único estado, aí a coisa muda totalmente de figura. A partir do momento que você conseguir, então, criar uma moeda que efetivamente seja mundial, você consegue instaurar várias outras coisas de maneira simultânea. Uma linguagem padrão, um formato padrão, ideias, ideologias a serem aplicadas nas escolas e ensinadas às crianças de maneira tudo padronizado. Então, a verdadeira face do chamado Grande Reset Mundial ou Grande Reset Financeiro Mundial é trazer ao mundo uma espécie de unidade, mas não unidade no sentido de sermos todos um, sermos todos irmãos. Não, sermos todos governados por uma só instituição. E a partir daí, teremos, então, uma só moeda, uma só língua, quem sabe uma só religião, leis a nível internacional. E olha só que interessante. No meio da panda do Coringa 18, que infelizmente é uma crise que vem assolando o mundo inteiro, o Fórum Econômico Mundial emitiu uma nota oficial dizendo que esse é o momento perfeito para instaurar o chamado Grande Reset Financeiro Mundial. Então, não temos argumentos para afirmar que essa panda realmente é algo proposital. Nós temos alguns indícios, mas as reais provas, infelizmente, estão trafegando em uma linha muito tênue, em que a gente não tem exatamente como saber, é algo planejado, é algo proposital ou não é. Mas independente de ser ou não, e essa não é a questão desse vídeo, independente disso tudo, eles querem aproveitar isso para a implementação dessa nova ordem que virá durante esse grande reset. Bem, se o conteúdo foi útil, eu gostaria de te pedir um like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba, não te custa absolutamente nada. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações se você ainda não o fez. Muito obrigado e até mais.